Saudações biologistas! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 99. Olha só até onde a gente chegou, hein? Quase 100 episódios de podcast Biologismo. Então já aproveito, inclusive, para fazer o convite para você ficar de olho no podcast, porque já sai o episódio 100 e nós estamos preparando algo especial para vocês. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito prazer. Se você já é ouvinte antigo, você já está cansado de saber que meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador deste bate-papo quinzenal sobre biologia, ciência e meio ambiente. E na conversa de hoje, só eu representaria biologismo, mas obviamente teremos a participação de uma convidada muito especial e o tema é de grande importância para a saúde pública. Então junta aí seus pais, seus avós, seus colegas de trabalho, vizinho, vamos todo mundo ouvir essa conversa porque o assunto é muito importante. Mas antes de cair no tema, eu quero convidar você que está nos ouvindo a seguir nosso trabalho nas nossas redes sociais. A gente está presente nas principais e é facinho de achar a gente. É só jogar @biologismo aí no TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Tem ainda grupo no WhatsApp para você fazer parte. E o nosso querido blog também. Tem tudo no link aí que a gente deixa na descrição, que é o linktree/biologismo. Então, se você gosta de biologia, ciência e meio ambiente, a Biologismo disponibiliza todo tipo de conteúdo para você. Áudio, vídeo, texto, memes, discussões. É só procurar pelo seu preferido. Se você acompanha nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, agora existem diferentes maneiras para nos ajudar. Além do nosso financiamento coletivo no apoia.se/biologismo, onde você pode apoiar e ganhar recompensas, nós também estamos com uma lojinha online. É a Biolojinha. Lá você vai encontrar produtos para fã nenhum de biologia botar defeito. O endereço é biologismo.lojaintegrada.com.br. Mas se você não puder contribuir financeiramente, nos ajude no engajamento do conteúdo, comentando nas nossas redes, no podcast e compartilhando com seus amigos e família. Muito obrigado, galera. Sua ajuda é de extrema importância pra gente. E fique agora com o episódio. Bom, galera, vamos então ao que interessa hoje para conversar sobre esse assunto que é tão recorrente e, no entanto, tão importante, para a saúde pública. Nós recebemos com muita alegria e já dou as boas-vindas e o nosso muitíssimo obrigado pela presença à bióloga Flávia Virgínio. Olá, galera, tudo bom? Obrigada pelo convite, para mim é um prazer estar participando com vocês. Legal, Flávia, a gente que agradece, é uma alegria receber você aqui de verdade, ficamos muito contentes com o seu aceite e é um tema que é de enorme importância, É um tema que está sempre voltando aí, parece que a gente não consegue se livrar desse tema, Não tem tempo, claro, tem o tempo quente, que tá mais em alta, assim, mas vai e volta, a gente não tem paz, não tem jeito. Exatamente. Flávia, antes da gente entrar então nesse assunto, eu quero pedir para você contar um pouquinho para a gente, e para os nossos ouvintes também, quem é a doutora Flávia? Fala um pouquinho sobre sua formação, onde você atua, o que você tem feito como cientista. Bom, eu sou bióloga, como você falou, hoje eu trabalho no Butantan, mas eu sou de Santa Catarina, eu me formei em biologia em 2010, fiz graduação lá, depois eu vim para São Paulo em 2012, comecei o doutorado, desenvolvi o doutorado no Instituto Butantan, a pesquisa em si, mas o título em si de doutora eu obtive pela USP, então eu desenvolvi o doutorado, as disciplinas, o título, tudo eu obtive pela USP, mas o desenvolvimento da pesquisa eu fiz no Instituto Butantan, porque o meu pesquisador ele é concursado no Butantan, mas ele era vinculado à USP. Fiz doutorado direto, não fiz mestrado, não recomendo para ninguém, fica a dica. Eu achei muito desafiador, assim, eu acho que é importante ter todo o processo. Claro, eu não sou hipócrita, eu acho que foi importante, eu hoje estou onde eu estou porque consegui ter o título de doutora no tempo certo, no momento certo, para conseguir ser contratada e tudo mais. Então foi bom eu ter feito o doutorado direto.
mas para mim especificamente, particularmente, foi muito pesado. Mas enfim, fiz doutorado, fui contratada como CLT pela Fundação Butantan em 2018, como pesquisadora e curadora da coleção entomológica do Instituto Butantan, e tô lá até hoje, desenvolvendo pesquisa e cuidando da coleção, junto com uma equipe de 2 técnicos e vários estudantes que desenvolvem pesquisa lá comigo e contribuem também com a curadoria da coleção. Eu trabalho com mosquito desde a graduação, então mais de 10 anos, quase 15 anos trabalhando com mosquitos. Quando eu assumo a curadoria, então eu abro um pouco o espectro, né? Agora hoje eu trabalho com insetos de interesse médico. Então trabalho com insetos venenosos também, mas a minha paixão sempre continua sendo, né, os mosquitos, assim, e principalmente os que têm alguma relação com doença negligenciada, né? Eu gosto de olhar para o outro lado, pro lado que a maioria das pessoas não estão olhando. Inclusive, né, nem é tanto o tema que a gente vai tratar hoje, mas Oropush e Maiaro, por exemplo, que são doenças super negligenciadas e que têm relação com mosquito, são doenças que estão bombando agora, estão surgindo agora, não surgindo agora, já existem há bastante tempo, mas estão pipocando os casos. Então, assim, são doenças que são esquecidas, que são negligenciadas, porque são doenças que acometem certos grupos de pessoas em certas regiões do país, e que aí quando começa a ter alguns surtos, começam a preocupar as pessoas, aí as pessoas começam a se ligar, né? Mas senão a gente fica só prestando atenção em uma doença ou outra, né? Perfeito, pô, que legal, Flávia. Os mosquitos são praticamente sua família, né? Já tá há bastante tempo aí. O pessoal me pergunta se pode matar mosquito, né? As pessoas ficam com medo de matar mosquito do meu lado, assim, ai meu Deus, será que eu posso matar mosquito? Eu falo, gente, mata, pelo amor de Deus, pra matar eu mato mosquito, tá? Pra ficar bem claro que eu mato mosquito, pelo amor. Não sou, eles inclusive não são da fofofauna, né? Então é pra matar mosquito mesmo. Claro que tem mosquitos que são importantes, são bioindicadores, né? São ecologicamente muito importantes, mas o Aedes aegypti aí, principalmente, é praga, né? Então pode sair matando os mosquitos tudo, gente. Pode ficar à vontade. Exatamente. Bom, depois, se você quiser, a gente pode falar um pouquinho também do Oropush Maiaro, né? Uhum. Que realmente é um caso que não entra mesmo, assim, né, nas discussões, assim, é muito pouco conhecido, né? Então achei interessante você ter puxado isso. A gente pode comentar um pouquinho sobre ele mais pra frente, se você tiver interesse. Agora, Flávio, eu quero começar pedindo para você, por favor, né, claro, explicar para os ouvintes e para nós também, né, o que são as arboviroses, né? Quais são as principais que ocorrem no Brasil? Então, arbovirose, até outro dia eu estava dando um curso, eu dou uns cursos no Butantan, inclusive já fica a dica aí, quem quiser ficar de olho. Anualmente o Butantan oferece cursos gratuitos, alguns presenciais, alguns online, em vários temas, e aí tem um que eu sou uma das coordenadoras, que é sobre saúde única e biodiversidade. E aí eu falo sobre zoonoses e aí vou falar sobre arboviroses e arboparasitoses. E aí as pessoas ficam um pouco confusas. O que é zoonose? O que é arbovirose? O que é arboparasitose? Sim. E aí, zoonose é um guarda-chuvão, né, grandão. E dentro das zoonoses, que são doenças que têm relação entre seres humanos e animais, tem as arboviroses, as arboparasitoses. As arboviroses são nada mais né, do que vem do nome em inglês, arbo, de arthropod, bor de born e vírus de vírus. Nome em inglês de vírus carregado ou carregado por artrópode. Então, arbovirose, em português, né, seria um vírus uma doença viral carregada ou transportada por artrópode. Artrópodes são animais, especificamente, na verdade, invertebrados, né, que não tem a coluna vertebral, então,
que tem os membros articulados. Então, por isso que é artrópode, né? De articulação. Então, uma arbovirose pode ser uma doença causada por um vírus, também transmitida por um carrapato, por exemplo. Mas no caso, a gente vai, aqui nesse papo de hoje, a gente vai se restringir às arboviroses transmitidas por mosquitos, né? Mas poderia, né, ser também relacionado a carrapato, porque um carrapato também é um artrópode, entende? Exato. Aí tem a arboparasitose também, né? Que aí são parasitas, aí não são vírus, são outros parasitas, protozoário, por exemplo, um nematóide, uns bichinhos um pouquinho maiores do que vírus, que também são carregados, transportados por artrópodes e que causam algum tipo de doença. Porque as pessoas às vezes falam, né? Primeiro que é muito comum ter a ideia de que a doença, às vezes o nome da doença é o nome do mosquito, né? Ou o nome do vírus é o nome do mosquito. Tem até uma musiquinha, eu vou ver depois se eu te mando pra ver se tu conhece. Que é o mosquito perigoso, chikungunya e a zika, ele fala, né, na música. E aí tem essa ideia, né, que o nome da doença é o nome do mosquito. Aí, às vezes as pessoas falam, o dengue ali, ó, o dengue. Na verdade, dengue ou chikungunya ou zika é o nome do vírus, né? Então, assim, o mosquito em si, ele é sempre o que a gente chama de vetor, né? Ele carrega, ele vetoriza, ele é o transportador. Ele é como se fosse um carro, um caminhão que vai carregar o vírus, né? Que vai transportar o vírus. Ele em si, ele não causa a doença. O que causa é o vírus ou o vermezinho que vai estar dentro do mosquito ou qualquer outro bichinho que vai estar dentro do mosquito, que vai entrar em contato com a nossa corrente sanguínea depois e que vai causar a doença, né? Que vai causar os sintomas da doença, né? Então, o mosquito em si, eu falo que ele coitado, ele é injustiçado, né? Que a gente acha que a culpa é deles, né? E na verdade tem mais um ponto, né? Que já estou emendando uma coisa na outra. Que a gente fala que eu tô falando aqui, o mosquito, mas na verdade quem pica é a mosquita, né? É a fêmea. Então tem esse outro ponto também, mas enfim, a gente pode falar disso mais pra frente. E acaba sendo uma ponte, né? Também, né? Somente. Isso, então, aí o mosquito, ele é o que eu tava falando, né? É o vetor. Então, voltando para essa tua primeira pergunta, né? O que é uma arbovirose ou uma arboparasitose? É a doença que é causada pelo, que a gente chama o nome mais técnico, né? Pelo patógeno, pelo bichinho que causa a doença, que é carregado, então, por esse mosquito, né? Perfeito. Ótima explicação, acho que foi bem didático, né? Já até explicou o que são os artrópodes e tudo, e é interessante a gente trazer essa explicação dessa forma, né? Porque acho que muita gente não sabe mesmo, né, que os arboviroses são transmitidos por artrópodes, né? O pessoal acho que acaba associando muito aos insetos, né? Mas como você comentou, pode até ser um carrapato, né? Que é um aracnídeo, embora muita gente ache que é inseto, né? Isso, exatamente. E eu comecei esse episódio, né? Essa conversa, Flávia, falando, né? Que é um tema recorrente, né? A dengue, principalmente, né? Porque desde sempre a gente, né, vê campanha na TV, no rádio, né? Nas escolas, né? Antigamente, não sei como é que tá hoje em dia, né? Porque faz tempo que eu não frequento escolas, mas imagino que ainda exista bastante campanha, né? E agora na internet também, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê as campanhas, a gente também vê as notícias sobre os casos de dengue, né? Ou então sempre tem um parente, um amigo que pegou dengue. Então é um tema que todo brasileiro tem uma familiaridade, né? Eu, por sorte, nunca tive até hoje, nunca peguei dengue. Eu também não, até onde eu sei também não peguei. Peguei uma gripe agora que, se eu não tivesse tido tosse e tudo mais, eu achava que eu tava com dengue, porque olha, eu fiquei derrubada. Mas aí depois eu tive sintomas gripais, aí fui ver e eu tava com influenza. Ah, olha só.
Então, assim, nesse contexto eu quero pedir para você contar pra gente, se possível, um pouquinho sobre o histórico da dengue no Brasil. Então, a gente teve, não só da dengue, né, mas de outras arboviroses em geral, ela sempre, na maioria das vezes, esteve intimamente relacionada com a Aedes aegypti. Porque o que acontece? O Aedes aegypti, ele é exótico, né? Ele veio da África, né? Uhum. E ele não é daqui do Brasil. E ele é um mosquito que um dia foi da natureza, né? A maioria na verdade, todos os mosquitos, até onde eu sei, assim, eles não são, a grande maioria deles não são naturalmente urbanos, né? Um dia eles foram da natureza, um dia isso tudo foi mato, né? O planeta inteiro foi mato. Pois é. Então, eles eram da natureza, as transmissões dos vírus lá, os vírus e os mosquitos estavam coexistindo de forma muito natural, muito bem obrigado. E aí a gente começa isso ainda lá na África, no início de tudo, e a gente começa a deixar de ser nômade e passa a ser sedentário e começa a parar fazer acampamentos e tudo mais. E a gente começa a ter criação de bicho perto, não só na África, né? Mas enfim, eu digo assim, um exemplo de início, né? De toda a civilização e tudo mais. E nisso a gente vai estabelecendo então comunidades e tudo mais. E junto disso também os mosquitos vão se aproximando da gente. Então, voltando para a ideia lá da África, o Aedes aegypti, ele um dia foi da natureza e ele começa a se antropizar, ele começa a ficar mais perto do ser humano e chega um momento, na época das viagens dos navios negreiros, né, dos navios que traziam as pessoas para serem escravizadas aqui no Brasil, tudo indica que foi nesse momento que os mosquitos Aedes aegypti vieram para o Brasil pela primeira vez. Depois de um tempo, a gente teve uma época que estava tendo muita febre amarela aqui no Brasil. Em 1685, a gente teve a primeira epidemia de febre amarela no Brasil, 1685. Em 1686, a gente teve registro da presença do Aedes aegypti na Bahia, causando epidemia de febre amarela, com 25 mil doentes e 900 óbitos. Isso falando só de febre amarela, né? Aí, em 1691, primeira campanha sanitária foi feita oficialmente no Brasil, isso em 1691. E aí a gente começa a aplicar, isso em 1600 ainda, tá? A gente começa a fazer algumas campanhas, mas a gente ainda não tinha o DDT. 1849, a gente tem um reaparecimento da febre amarela em Salvador, causa mais um monte de morte. Aí a Aedes aegypti começa a se instalar no Rio de Janeiro, provoca epidemia de febre amarela no estado do Rio de Janeiro. Até então a gente não falava de dengue, a gente tinha muito a febre amarela em voga, né, em alta. Sei. Em 1898, então, Adolfo Lutz, ele observa casos de febre amarela silvestre no interior de São Paulo, do estado de São Paulo. Em 1899, o Emílio Ribas, que também é um grande nome da epidemiologia, da saúde pública, sim, informa, então, sobre a epidemia no interior de São Paulo, na parte de Mata Virgem também, então começa a ver muito essa parte de transmissão de febre amarela silvestre. Em 1947, começam a empregar o uso de DDT, que é um inseticida super forte, super importante, né? Foi muito importante para o controle
né, do Aedes aegypti, mas foi importante para vários outros mosquitos aqui no Brasil e em várias outras partes do mundo. E aí ele ajudou a combater a febre amarela e aí a dengue, a malária e várias outras doenças transmitidas por mosquitos. Só que o que aconteceu? Depois de um tempo foi percebido que além de matar os mosquitos, o DDT também matava pessoas, inclusive as pessoas que aplicavam esses inseticidas, porque as pessoas na época não tinham conhecimento de uso de EPI e tudo mais. Então depois de um tempo esses inseticidas foram banidos. Eu não lembro agora de cabeça quanto tempo, mas ficaram uns 10, 20 anos aí usando ainda e depois é que foi abolido. Mas o que eu quero mencionar do DDT é que ele foi super importante para a gente, inclusive, erradicar o Aedes aegypti, mas muito com foco na febre amarela do Brasil. Então, isso ajudou também no controle da dengue. Eu já vou ver o histórico aqui da dengue para te passar. Mas isso foi muito importante. Só que o que acontece? O mosquito ele não vê barreira, né? Não vê barreira geográfica. Geográfica, digo, geopolítica, né? Então, assim, o Brasil tá fazendo controle com DDT. Mas, sei lá, se um outro país da América Latina ou se um país da Europa... ou um país da América da América do Norte, da América Central, não fizerem o controle da mesma forma, ou então se os outros também, né, se a gente fizer, mas a gente não cuidar da nossa fronteira, vai vir novos navios, novos aviões e vai vir mosquito de novo. E se a gente não controlar, os mosquitos vão entrar, e dito e feito. Logo em seguida, acho que deu 2, 3 anos que pararam de usar o DDT, os mosquitos entraram de novo no Brasil e aí eles continuaram até hoje. Então a transmissão das doenças, elas estão intrinsecamente relacionadas ao mosquito. Então enquanto a gente tem mosquito, a gente tem a transmissão. Óbvio, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância das vacinas também, mas a vacina, ela, por mais que ela tenha importância, ter um número pequeno, baixo de mosquito é tão importante quanto a vacina, porque se a gente tiver uma viremia baixinha, então o vírus circulando de forma bem baixa, a gente tem uma transmissão muito baixa também, e aí a gente tem um menor risco de transmissão. A gente pode fazer um paralelo que é basicamente a mesma coisa do que aconteceu na pandemia, né? Quando a gente pregava o isolamento social, né, o distanciamento social, enquanto a gente ainda não tinha vacinas, e mesmo depois que as vacinas saíram, ainda tinha, né, toda aquela questão de usar máscaras e distanciamento social, evitar aglomerações, justamente por isso, né, para evitar que o vírus se espalhasse. São situações diferentes, né, são agentes diferentes, mas a essência é a mesma, né, basicamente, né? Porque assim, a forma de transmissão também é diferente, né, porque não é por aerossol, não é por respiração, mas a ideia em geral é parecida, porque a gente, inclusive as pessoas falam, quando eu falo para as pessoas assim, se alguém tiver com dengue é melhor não ir visitar, as pessoas falam, mas por quê? Não é gripe? Eu falo, gente, mas se você for visitar a pessoa, os mosquitos que estão na casa da pessoa ou no bairro, no quintal da pessoa, certamente estão infectados. Ou você vai entupido de repelente, ou você nem vai. Porque se você for picado, a chance de você se infectar é muito grande. Então, assim, pra que você vai se expor, né? Então, são essas coisas que as pessoas às vezes não param pra pensar. É por isso que eu acho que é tão importante a gente ter raciocínio crítico, um pensamento crítico, né? Que a gente insiste tanto na questão de educação científica nas escolas, educação crítica, né? Pensamento crítico nas escolas. Porque é pra isso, é pra não ser só ser mandado fazer, né? Mas raciocinar, quebrar a cabeça, pensar, tá, mas por quê? Tá, vamos fazer assim por quê? Qual a lógica disso? É pra isso, entendeu?
Só voltando um pouquinho do que eu estava falando, para tu ter uma ideia, que eu estava falando da febre amarela, né? A primeira epidemia de dengue que a gente tem registrada foi de 1982. Então, febre amarela está desde 1800 e pouco. Então, a dengue só veio aparecer em 1900 e pouco. Então, primeiro febre amarela, tanto é que a gente já tem vacina contra a febre amarela bem antes, né? Claro, por vários outros motivos, né? A febre amarela foi, entre aspas, bem mais simples, só tem um sorotipo, né? Dengue tem 4 sorotipos, enfim, a gente pode falar mais disso mais pra frente. Mas, então tem essa questão do histórico, né? Então, só fazendo um geralzão aí do histórico. Então, a gente tem o mosquito vindo da África, pelo transporte das pessoas que vinham para ser escravizadas aqui no Brasil. Nesse transporte, então, os mosquitos vêm junto, nesse meio do caminho, né? Vêm os mosquitos infectados. Eles vêm já mosquitos também que já eram mais antropizados, porque lá na África existiam mosquitos que eram mais de floresta e mosquitos Aedes aegypti, né, que eram mais de floresta, e outros que já eram mais urbanizados. Já vêm para cá os mais urbanizados. Os mais urbanizados se estabelecem aqui na área urbana. Na época começa a ter circulação então de febre amarela primeiro, tá tendo também transmissão de malária, outras doenças. Se aplica o DDT, feito um controle em massa. Com DDT a gente elimina o Aedes aegypti, mas logo em seguida o Aedes aegypti volta quando a gente para de usar o DDT, porque o DDT foi banido porque ele, além de matar mosquito, matava pessoas também. E aí a gente volta quase que com um efeito rebote, com vários outros vírus também sendo transmitidos pelo mesmo mosquito. Até porque também a globalização aumenta, efeito de aquecimento global aumenta, mudanças climáticas, desmatamento, especulação imobiliária, a gente cada vez se enfiando mais no meio da mata. Enfim, a gente, né, o ser humano fazendo caos, né, no meio do planeta e do meio da mata, e se aproximando cada vez mais dos seres silvestres, né, e se expondo mais às possibilidades do que a gente chama de spillover, né? Então, dessa possibilidade de um vírus, de um parasita, de um patógeno que está lá na mata, silenciado, ocorrendo de forma tranquila. Sim. Tranquila entre aspas, né? Assim, de forma controlada no ciclo silvestre, e a gente vai lá e se enfia no meio da mata, entra nesse ciclo de forma acidental, inicialmente, né? Vem pro ambiente urbano, no momento de tanto a gente fazer isso, né, várias e várias vezes, uma hora a gente vem para a área urbana, essa transmissão aqui cola, funciona, o mosquito que é urbano dá certo com o vírus que é silvestre, que veio para cá junto comigo, e aí ele começa a circular no meio urbano também, e aí virou o caos aqui. É mais ou menos isso, o resumo da ópera, né? Então, é mais ou menos o que aconteceu com a dengue, e é mais ou menos o que aconteceu já com a febre amarela. Hoje, há muitos anos, a gente não tem a transmissão da febre amarela urbana, o que é muito bom, mas o que a gente teve de circulação, a última epidemia de febre amarela que a gente teve, que é o que eu acho que é importante a gente deixar claro também, foram ciclos silvestres de febre amarela. Apesar de ocorrer dentro da cidade de São Paulo, por exemplo, teve caso no zoológico de São Paulo, né? No último, não foi agora, sim, tá, gente? Para deixar muito claro, não, pelo amor de Deus, não vão sair falando que agora teve surto de febre amarela. Já faz alguns anos que isso aconteceu. Mas foi dentro da cidade de São Paulo, um dos pontos foi no zoológico de São Paulo. Apesar de ser dentro da cidade de São Paulo, o mosquito envolvido não foi o Aedes aegypti, então a gente não considera esse como um ciclo urbano, a gente continua considerando como um ciclo silvestre, porque os atores ainda são animais silvestres, então foi o macaco, foi o mosquito e, por um acaso, assim, de forma acidental, o ser humano também se envolveu.
Não, é uma loucura, né? Porque a gente já abordou essa questão das espécies exóticas introduzidas, invasoras e tal, que traz muitos problemas, né, para o meio ambiente, mas não só para o meio ambiente, também para a saúde pública, para a economia e tudo. E a dengue e a febre amarela são exemplos claríssimos disso, né? Porque é um animal que veio lá da África, como você comentou, séculos atrás, ainda na época aí do Brasil colonial, no período colonial, né? Um período que remonta à escravidão, né? E se estabeleceu muito bem por aqui, né? E não só por aqui, né? No Brasil, mas vários países aqui acho que provavelmente todos os países, né, da América Latina, América do Sul, e também agora tá até se espalhando para o hemisfério norte, né? A gente pode falar um pouquinho disso mais daqui a pouquinho. E, aliás, pode até ser agora, viu, Flávia, se você quiser. Eu ia te perguntar, o pessoal fala muito sobre preferências, né, dos mosquitos, né? Justamente por locais, horários, né? Como você comentou, uma pessoa que está com dengue, você vai lá visitar ela, você está correndo risco porque é sabido que tem ali naquela região, né, onde a pessoa está, né? E até falam de pessoas, de sangue, né, de preferência do mosquito e tal, né? Tem gente que leva mais picada, tem gente que leva pouco, né? Então eu ia perguntar sobre a ecologia, né, do mosquito, né? Existem padrões em horários de atividade dele, distribuição no Brasil, tem lugares com maior incidência, né? Ou melhores condições para eles se reproduzirem. A ecologia do Aedes aegypti, as pessoas ainda têm muita dúvida assim, em relação a habitat, entre aspas, né, preferência. Eu uso muito isso do preferência pra gente deixar mais claro, né, assim, a palavra, né? Mas tem pesquisadores que não gostam muito desse termo porque falam que mosquito não prefere nada, né? Mas eu gosto de usar, eu uso com certa frequência. Então, os mosquitos, o Aedes aegypti especificamente, que é o mosquito da dengue, ele não é um cara que fica no meio da mata. Por exemplo, nos parques da cidade de São Paulo, se a gente for numa área que é mais fechada, na área que tem mais árvore, assim, se a gente for botar uma armadilha ali para pegar a Aedes aegypti, eu vou pegar pouquíssimo mosquito. Posso até pegar um ou outro, porque tá numa malha urbana. Mas vai ser pouquinho. Agora, se eu botar na parte ali que tem a lanchonete, que tem tem uma alta circulação de pessoas, nossa, ali vai bombar de Aedes aegypti. Então, é essa ideia que vocês têm que ter, assim, que as pessoas têm que ter. O mosquito, ele é o que a gente chama de antropofílico, ou seja, ele tem uma atração por pessoas, por sangue humano, né? A fêmea, ela gosta, o gostinho do sangue humano para ela é uma delícia, então ela gosta de sangue humano. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto ela é intradomiciliar, ou seja, tanto ela quanto ele, né? Aí sim, fêmeas e machos, ficam principalmente, eu vou sempre falar assim, principalmente, geralmente, porque sempre tem exceção, né? Na biologia, quem conhece essa nossa área sabe que na biologia sempre tem exceções, mas geralmente, na maioria das vezes, eles são intradomiciliares, ou seja, eles ficam dentro das casas, dentro dos edifícios, dentro das empresas, tá? Dentro das construções. Ou peridomiciliares, que são nos quintais, no jardim das casas, mas não mais do que isso, geralmente, tá? Que mais? São urbanos, né? Então eles estão nas construções, assim, na cidade. Eles podem ser um pouco rurais, mas jamais ou raramente são silvestres, entende? Mais para jamais do que para raramente. Eu acho que assim é muito difícil encontrar numa mata fechada. Mas enfim, eu nunca diga nunca, né? Então, mas em geral é isso pelo que a gente conhece da biologia do bicho. Eles gostam de
de criadouros artificiais. Então as pessoas às vezes falam assim para mim: ah, Flávia, às vezes tem até em reportagem coisas de Secretaria da Saúde, em sites dos governos, assim, a gente às vezes tem até que tomar cuidado, trocar uma ideia com os colegas, porque às vezes tem muita informação que, por mais que tenha boa vontade, às vezes está uma informação errada no site, nas coisas. A gente às vezes está sempre de olho, na verdade a gente está sempre de olho, né, para trocar uma ideia assim com os colegas, porque às vezes escapa uma coisa ou outra sem querer. Então assim, informações como questão de bromélia. Claro, uma bromélia que está dentro de casa, uma bromélia dentro de um prédio, alguma coisa assim, pode ser que acumule uma água ali e vá ter larva de Aedes aegypti. Se a gente for coletar ali, pode ser que tenha. Mas uma bromélia dentro de um parque, dentro de uma praça, uma coisa assim, já vai ser um pouco menor a chance. E mesmo a bromélia dentro da casa, ela vai ter uma chance muito, muito pequena de ter o Aedes aegypti. O Aedes aegypti, ele vai entre a fêmea preferir, entre ela decidir colocar dentro da bromélia e colocar na calha da casa, por exemplo, ela vai colocar na calha. Entre ela colocar num balde e colocar na bromélia, ela vai colocar no balde. Ela tem uma predileção, uma preferência, uma decisão que ela toma por criadouros artificiais, cimento, plástico, coisas assim, não com matéria orgânica. Elas tendem a evitar matéria orgânica. Tudo que é rico em matéria orgânica, ela tende a evitar. É mais difícil a gente encontrar em água com excesso de matéria orgânica, mas a gente encontra. Tem um estudo da Fiocruz, inclusive, que eu até posso mandar depois para vocês, que eles levantaram. E aí viram que tem algumas bromélias, por exemplo, que eles encontraram a Aedes aegypti, mas foi 0,0 não sei quantos zeros por cento dentro do que eles amostraram, entende? Então, assim, é um número muito irrisório. Então, não é uma coisa que deve preocupar a gente. A gente precisa se preocupar muito mais com a nossa calha d'água, né, das nossas casas, do que com a bromélia, entendeu? E aí a gente tem que saber direcionar o foco das nossas preocupações. Acho que é mais por aí. Sobre o sangue também, né? Que as pessoas às vezes perguntam, tem preferência pelo AB, B, não sei o quê. Tem alguns estudos saindo, mas ainda são muito incipientes, então eu acho que não é o momento de a gente focar nisso ainda. Não tem muita coisa conclusiva. Tem uma coisa que uma publicação também que fizeram em relação à bebida alcoólica, mas também não acho que é uma publicação ainda forte o suficiente para a gente falar sobre isso. Mas quem quiser pesquisar a publicação para se divertir um pouco, assim, mas acho que ainda não é o momento. Tem muita coisa ainda para pesquisar, para bater o martelo. Essa matéria é uma que ganha bastante as redes sociais, né? O pessoal compartilha de vez em quando. Então, só que eu acho que não é... assim, é muito fraquinho o estudo, assim, é muito, muito superficial. O que a gente tem certeza, assim, que atrai os mosquitos? Respiração ofegante, porque quanto mais CO2 a gente emite, mais vai atrair o mosquito, porque o alimento da fêmea é um ser vivo, né? O sangue de um ser vivo. Então, quanto mais eu transpirar, mais eu respirar, mais eu tô emitindo algum composto que tá atraindo esse mosquito para perto de mim, porque ele vai saber, tem uma pessoa, um ser vivo aqui, né? Então, eu tô sendo uma isca ali. Então, pessoas que suam demais, pessoas que respiram de forma mais ofegante, isso vai atrair mais. Que mais? Roupa, a questão de cor, né? Roupa mais escura tende a chamar mais atenção do mosquito, mas até por uma questão de camuflagem também. De eles... por dois motivos, na verdade. Uma por... a cor preta, ela acumula mais calor também, né? Então, quando o sol bate, ela acumula mais calor. Então, ela vai
se você colocar aquela câmera de temperatura, o seu corpo, se botar uma pessoa com uma roupa mais escura e uma outra pessoa com uma roupa mais clara, e botar aquelas câmeras de temperatura, a pessoa com a roupa mais quente, ou sei lá, não bota a pessoa, né? Mas bota, sei lá, um tecido preto, um tecido claro, bota a câmera de temperatura, o tecido mais escuro vai estar mais quente, então o mosquito vai ali porque vai estar uma temperatura mais alta. E outra coisa é por causa da camuflagem, que aí ele vai ficar mais camuflado nesse tecido escuro. E eles são fotossensíveis também, então eles tendem a ir para um lugar mais escurinho, principalmente quando querem repousar, né? Então, depois de fazer a hematofagia, depois de se alimentar de sangue, as fêmeas tendem a ir para um lugar mais escuro para fazer a digestão do sangue. E assim, Flávia, a gente tá agora, né, nesses dias, a gente tá gravando aqui no dia 20 de maio, né? A gente está passando por momentos, né, o país e principalmente o Rio Grande do Sul ali, muito, muito tensos, muito tristes, né? No meio de uma enchente de proporções talvez sem precedentes no Rio Grande do Sul ali. E o debate, né, sobre as mudanças climáticas, como não podia deixar de ser, ganhou a atenção da população aí no geral, né? Seja para negar, né? Ou para bater mais nessa tecla, né? Infelizmente ainda não é o suficiente e tudo isso para as pessoas compreenderem, né, o perigo da situação, né, a gravidade da situação. Mas então, para aproveitar esse tema que a gente está passando agora como um país, né, eu gostaria de saber de você qual é a influência das mudanças climáticas. Você comentou um pouquinho mais cedo, né? Mas eu queria saber sobre isso, a influência das mudanças climáticas no ciclo de vida dos mosquitos transmissores. Então, que é uma coisa chata também, né? Porque assim, os bichos que fazem bem pra gente, tipo a abelhinha bonitinha que vai lá fazer o mel gostoso pra gente comer, ela tá danadinha, capaz de morrer por causa do calor. E o mosquito danado que vai lá picar a gente, ele tá nadando aí na piscina, felizão, no calorzão, né? Tá fazendo sauna, tá amando o calor, né? Então, vida cruel mesmo, né? Então, vai ser mais ou menos isso. Conforme a temperatura vai aumentando, óbvio que se chegar, eu imagino, né? Tô supondo, assim, talvez ele seja tão bom na adaptação, mas tão bom que ele já se adaptou tanto, né? É capaz de ele se adaptar um pouco mais. Mas o Aedes aegypti, ele se adaptou tanto, mas tanto já, que é capaz que ele se adapte a uma temperatura mais alta. Mas eu imagino assim, sei lá, se chegar a 50 graus, talvez ele não aguente, né? Não sei nem se a gente vai aguentar, né? Mas talvez ele não aguente uma temperatura desse tipo, assim. Mas 30 graus, 40 graus, assim, eu acho que ele ainda tá aguentando. Então, a temperatura, o que tem acontecido no corpo, com o corpo, não só o corpo do mosquito, né, o metabolismo do mosquito, mas também essa relação dos vírus com os mosquitos, né? Ele tá acelerando, então assim, tanto é que é até um outro gancho pra gente falar sobre a importância de a gente também falar de dengue e outras arboviroses no inverno, porque mesmo que no inverno seja mais lento, né, enquanto que no verão, na época quente, que também um outro parênteses, né, o verão é muito relativo aqui no Brasil, né, porque no Nordeste é quente praticamente o ano todo, né? É mais uma época de seca e uma época de chuva. No Norte também é uma questão de seca e chuva. No Sul é mais estável em relação a frio e quente, né? E aqui no Sudeste também é uma loucura, né? É uma festa. 4 estações no mesmo dia. Então, enfim, as estações são muito loucas aqui no Brasil. Mas, em geral, no verão, na época mais quente, o metabolismo dos mosquitos é mais acelerado. E no inverno, na época mais fria, o metabolismo é mais lento.
Então, e a mesma coisa acontece não só no metabolismo para se desenvolver, para virar de ovo até adulto mais rápido, como também para a transmissão do vírus, o caminho do vírus chegar no biquinho, na boquinha lá do mosquito, passar pelo intestino e voltar lá para a boquinha do mosquito para ele sair para fora de novo para contaminar outra pessoa. Esse caminho também é acelerado quando está mais quente, ou mais lento quando está mais frio. Então, isso também tem a ver com as mudanças climáticas, né? Com principalmente o aquecimento global. Então, tem essas questões. Eu queria aproveitar e fazer um comentário. Eu lembro que durante aqueles desastres que ocorreram, né, nas barragens lá de Brumadinho, de Mariana, surgiu também uma discussão sobre não sei nem se foi uma discussão, acho que foi uma pesquisadora que comentou na época, a probabilidade de ter aumento de casos de febre amarela, né? Por uma questão de afetar a biodiversidade local, de ter não teriam predadores para controlar ali, né? O caso do Aedes aegypti é um animal introduzido, embora esteja há muito tempo já por aqui, mas geralmente com espécies invasoras, espécies introduzidas, um dos problemas é esse, que não tem um predador natural, né? Mas como é que fica isso, Flávio? Foi uma curiosidade que me pintou agora com esse comentário que você fez. Por exemplo, agora com essas questões do Rio Grande do Sul, será que existe também esse risco de aumento de algumas doenças, de mais casos, assim, em decorrência disso? O que acontece com a Aedes aegypti em geral, ele não tem, de fato, ele não tem um predador natural que seja suficiente para controlá-lo, né? E o que prejudica também é que ele está no meio da cidade, né? Qual vai ser o predador natural que vai controlar ele, se não a gente, né? Então, e a gente ainda proporciona um monte de criador para ele. Então, na verdade, a gente cria ele, né? É quase um pet. Então, é difícil. Quando acontece essa questão de desastre, inclusive não só as cheias, como também eventos extremos, na verdade, né? Como as secas, a questão da barragem, né? Que aí teve os alagamentos, teve as queimadas, tudo isso força, né, os animais em geral, tanto alguns possíveis predadores como também os próprios insetos, a se adaptarem, né? Ou vai ou racha, né? Ou sobrevive de algum jeito, ou dá teus pulos, ou tu tá fadado a, né? Quem ficou ou se vira, ou a espécie naquela região ali vai embora, né? Então, a gente só vai ter certeza do que vai acontecer daqui a um tempo, né? Mas eu suspeito, como da mesma forma aconteceu em Brumadinho, eu não tenho certeza se alguém conseguiu comprovar depois, mas as suspeitas eram grandes de que a febre amarela, os casos de febre amarela que aconteceram logo em seguida, tinha alguma relação com Brumadinho. Eu não sei se eles conseguiram fechar a suspeita, mas tinham alguns pesquisadores que estavam correlacionando isso. Que logo em seguida, acho que deu 2 anos, eu acho, ou nem isso, teve as ocorrências de febre amarela. Que teve aquele surto que eu comentei ainda há pouco. Então teve a ver com Brumadinho e Mariana, ou só Mariana, uma coisa assim. E aí agora, possivelmente, a gente vai ver algumas coisas acontecendo aí na região daqui um ano, talvez, alguma coisa aí, ou para as regiões ali da Argentina, ou Santa Catarina, não sei, a gente vai ter que esperar para ver, né? Infelizmente. Porque aí alguns mosquitos, eles acabam, falando especificamente sobre os mosquitos, né? Os que conseguem voar, conseguem a tempo, né? Que eu acho que para eles foi relativamente tranquilo, né?
deu tempo de eles saírem, eles vão indo para outros, vão se espalhando, né? Como se a gente jogasse uma pedra na água, assim, né? E vai formando aquele círculo que vai se aumentando. Os mosquitos, eles vão se espalhando dessa forma. Aconteceu um evento num ponto, eles vão se espalhando para as regiões adjacentes, né? Então eles foram até onde dava para eles ficarem, e que eles não estavam não estavam sofrendo algum risco. Outra possibilidade também que me passa pela cabeça agora é das fêmeas terem colocado os ovos em pontos alagados ali, e que talvez aumentasse o caso, só que eu não sei, porque tá frio agora lá, né? Então eu não sei, talvez elas possam ter colocado em lugares que agora vai secar, e como os ovos eles são resistentes a tempo seco, talvez em algum lugar que vá ter contato com água de novo daqui a um tempo. Eu não sei, sinceramente a gente tem que parar para refletir um pouco mais sobre o que vai acontecer. Mas a gente pode pensar em várias possibilidades aí, discutir várias possibilidades em relação a isso. Sem contar as outras doenças, né? Como que aí não tem relação direta com artrópode, né? Ou com insetos, mas leptospirose, hepatite A, várias outras doenças, né? Que vão começar a aparecer agora, né? Exatamente. Muitos riscos, né? Infelizmente, e como você comentou, é coisa que a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer, né? Quais serão as outras consequências, né? Que ainda não estão em pauta, né? Agora, voltando um pouquinho na conversa, Flávia, eu comentei, né, sobre a questão das campanhas, né? Que a gente sempre teve contato na escola e tudo, na TV, né? No rádio, antigamente, falava bastante, né? E aí isso, claro, ainda existe até hoje, mas sempre tinha alguém, né, ensinando, né, não deixar água parada, manter caixa d'água fechada, né, colocar areia no prato das plantas, toda aquela coisa que a nossa geração, a geração anterior, antes da gente, depois da gente, tá todo mundo até meio cansado de saber dessas dicas aí, né. Mas quando se trata de eliminar a fase adulta, né, o mosquito mesmo, existem diversas medidas aí, né? Inseticida, repelente industrial, repelente caseiro, tem coisa de citronela, né? Uhum. E tem até os mosquitos transgênicos aí, né? Uhum. Então você já comentou um pouco antes aí também que o pessoal fica com receio de matar na sua frente, mas não tem problema, tem que matar mesmo, porque é um mosquito que não diz nada pra gente, a não ser trazer doenças, né? Espécie invasora, praga e tudo. Mas, assim, queria saber, na sua opinião, qual seria o método mais indicado? Você tem algum que é da sua preferência? Então, tem muita coisa, né? Que, principalmente nas redes sociais, o que mais aparece na época de pandemia. E eu entendo que alguns até são de pessoas que têm boa vontade. Outros eu acho que são de pessoas com muita má intenção, querendo só like. Então, fico com um pouco de raiva. Uhum. Mas eu tento partir do pressuposto que as pessoas são todas de bom coração, sabe? Mas, enfim, tem hora que não dá. Mas, em geral, assim, o que a gente tem... Eu como cientista, preciso ir com base no que eu preconizo, assim, né? O que eu luto, né? O que eu trabalho. Então, eu trabalho com evidências, então eu vou em cima desses temas, assim, né, do que tem comprovação científica. Então, assim, uso de inseticida ainda é o que é o mais usado, né? Claro, não é para se usar inseticida à torto e à direito, né, sem prescrição nenhuma, sem controle nenhum, sem critério nenhum. As organizações governamentais, né, as prefeituras, as secretarias e tal, elas têm essa responsabilidade, elas têm
as orientações, elas seguem as orientações do Ministério, então isso tem gente estudando, trabalhando para isso, então a gente precisa confiar neles. Tem que fazer estudos de tempo em tempo para saber se os mosquitos já estão desenvolvendo resistência ou não, se já está, na verdade não é necessariamente eles desenvolvem resistência, né? Aquele inseticida que está sendo aplicado há um tempo, ele começa a selecionar alguns mosquitos, começa a matar alguns e deixar sempre os mesmos mosquitos, os mesmos grupos de mosquitos vivos, que são os que já são resistentes àquele inseticida, né? Então começa a só deixar os fortes vivos. Então, aquela frase, né? Só os fortes sobrevivem. Então, começa daqui a pouco tá todo mundo forte e não tá matando mais ninguém. Aí é o que a gente fala que só selecionou os fortes, então já não tá fazendo mais efeito. Então, o inseticida é bom, mas ele tem que ser usado com parcimônia, com cuidado. Repelente, ele é muito bom. Tem vários cuidados que tem que ser utilizados em relação à idade, bebê, mulheres grávidas e tal, mas ainda é muito bom, principalmente os, né, tem que olhar os que são revisados pela Anvisa, os que são autorizados pela Anvisa. Sim. Mas eles são muito bons. O uso de tela nas janelas, isso é muito bom também. Óbvio, tem gente que mal tem uma parede, né, na casa, assim, então a gente precisa ter ideia também, né? Às vezes é a mesma coisa a gente falar de veganismo, é importante ter uma segunda-feira sem carne. Aí a pessoa mal tem o que comer, né? Então a gente tem que ter um pouco de noção também dessas coisas. Mas para quem pode colocar tela na janela também é bom. Eu falei do inseticida, né? Inseticida é um controle químico, mas existe também o controle manual. O controle manual é você ir lá, você e os vigilantes da saúde, vigilante epidemiológico, que é o pessoal da prefeitura, ir lá e fazer a revisão no ralo da casa, botar água sanitária lá no ralo, vistoriar a calha, dar uma olhadinha na caixa d'água, ver como é que tá, tampar, ver se tem larva, se tiver, esvaziar a caixa d'água, dar uma lavada na caixa d'água e encher ela de novo, ver se tá com pneu, com entulho, qualquer coisa em casa, porque o que me incomoda um pouco nas propagandas essas tradicionais que a gente já tá cansado de ver, é que é sempre as mesmas imagens, pneu, garrafa, caixa d'água. Claro, esses são pontos importantes, são possivelmente os que mais acumulam água, os que são mais comuns nas casas das pessoas. Mas isso, pra mim, do meu ponto de vista, posso estar muito enviesada, assim, muito mal acostumada, mas pra mim isso tá muito batido. Todo mundo já sabe que pneu, vaso de planta e garrafa tem que ser cuidado. Mas às vezes as pessoas deixam um balde de cabeça para baixo, só que o balde ele tem uma frestinha, tem um desnível no fundo do balde, e que aquele desnível ali acumula água. E ela acha assim, não, mas eu virei o balde de cabeça para baixo, eu virei o vasinho de cabeça para baixo, ou eu botei areia no negócio, mas mesmo assim tá acumulando água. Então aí as pessoas não fazem, de novo, a gente nem sempre foi treinado para ter pensamento crítico. Então a gente faz só porque tem que fazer. E a gente não pensa, a gente só faz no automático. Então acho que a gente precisa treinar mais as pessoas para fazer, para não acumular água, seja ela qual for, onde for, entende? Então é mais do que o vasinho, mais do que a garrafa, mais do que a caixa d'água, mais do que o pneu, né? Eu sempre quando eu dou palestra, eu mostro a tampinha da garrafa PET. A tampinha da garrafa PET cabe 10 larvas de mosquito, pelo menos. Vão ser 10 mosquitos ali. Que 5 daqueles mosquitos sejam fêmeas, são 5 fêmeas picando as pessoas. Então, assim, as pessoas às vezes não têm essa noção. Então, falei de controle químico, falei de controle manual. Então tem os mosquitos transgênicos, que são liberados só os machos. Então os machos eles vão lá, que eles são modificados, eles mudam um negocinho dentro do mosquito, e os machos eles são soltos na natureza, eles acasalam com as fêmeas da natureza, e a prole, os filhotes não vingam, né? Não nascem, mas não conseguem se desenvolver.
Então a ideia disso é fazer uma supressão populacional. Então é aquilo que eu falei um pouquinho atrás, de a gente ter uma baixa quantidade de mosquito, e aí essa baixa quantidade de mosquito vai ser o suficiente, junto com a vacina, junto com o controle químico, junto com o controle manual, enfim, vai ser o suficiente para essa quantidade de mosquito sempre estar muito baixinha, quantidade de vírus também está muito baixinha, e portanto não ter transmissão da doença de forma tão ativa que cause epidemias. E aí a gente tem a doença controlada para sempre, assim, o ideal é isso. E aí tem também os mosquitos com Wolbachia, que são também a Aedes aegypti. O Aedes aegypti, naturalmente, eles não têm Wolbachia, não tem essa bactéria dentro do seu corpo. Aí alguns pesquisadores tiveram a ideia de pegar essa bactéria de um mosquito Culex, que é um outro mosquito, colocar dentro do Aedes aegypti. Eles já sabiam que no Culex fazia alguns efeitos no mosquito, e aí botaram no Aedes aegypti e viram o que fazia. E viram que no Aedes aegypti faziam algumas coisas interessantes, que inclusive reduzia a questão da quantidade de vírus dentro do corpo deles, e melhor ainda, quando um Aedes aegypti com a Wolbachia acasalava com um outro Aedes aegypti sem Wolbachia, enfim, dava o que a gente chama de incompatibilidade genética, e não dava prole também, os filhotes não nasciam. Então eles começaram também a soltar na natureza, depois de fazer... E assim, não é do dia pra noite, viu, gente? Tanto os transgênicos quanto com Wolbachia passa por 50 mil análises e estudos e tudo mais, autorizações e tudo mais, para poder... São anos e anos passando por fiscalização, vai e volta, até conseguir desenvolver o estudo, viu? Enfim, aí conseguiram, estão fazendo os estudos. Claro. E aí agora já estão desenvolvendo. Também a ideia é fazer supressão populacional. Tem mosquitos estéreis, que é uma outra forma também de controle, que eles esterilizam os mosquitos e soltam eles na natureza. Tem controle biológico também, que é controle com, por exemplo, com BTI, que é Bacillus thuringiensis israelensis, que é um bacilo que faz também um mal não faz mal pra gente, nem os transgênicos, nem o com Wolbachia, né? nem o estéreo faz algum mal para os seres humanos, até onde a gente sabe, e nem o Bacillus thuringiensis também faz algum mal pra gente. Mas faz mal para o mosquito, e aí então é colocado esse bacilos na água. O mosquito, a larva do mosquito acaba tendo contato com esse bacilos e acaba morrendo. Tem também controle biológico, o peixe, alguns peixes comem as larvas de mosquito, inclusive de Aedes aegypti. Enfim, é um tipo de controle também, então tem vários tipos de controle. E eu acho que é isso, assim, um geralzão aí de possibilidades de proteção. E claro, por último, mas não menos importante, a vacina, né? Já existem algumas vacinas comerciais. O Butantan está desenvolvendo, está na última fase de teste da vacina também. E a ideia é que em breve esteja disponível também para ser usado pelo SUS. Excelente, Flávia. Pô, que legal. Quantos métodos, né? Quantas medidas de controle você trouxe. Esse da Wolbachia ainda não tinha ouvido falar, mas achei muito interessante. Acho que todos os métodos são importantes, né? Todas as formas que a gente puder para combater o mosquito são importantes, mas particularmente eu acho essas que envolvem a biotecnologia muito interessantes. São ótimas maneiras de investir na ciência, né? A tecnologia avançando pelo bem da saúde pública, né? E avançando junto com a ciência, com a biologia. Então, esses 3 casos que você comentou, né? Do mosquito transgênico, do mosquito com a Wolbachia e os estéreis, eu acho fantásticos, muito, muito interessantes. A gente já vai falar da vacina também, que você comentou, mas faltou a gente comentar também da raquete, né? Que acho que é o preferido do brasileiro, né? É verdade. E tem os veneninhos da tomada também, e tem aquele que parece um carrosselzinho, um negócio que intoxica a gente, né? Que a gente quase morre intoxicado com a fumaça.
Aquele lá a gente tem que tomar cuidado, tem que botar sempre num ambiente ventilado, porque aquela fumaça pode, né, intoxicar, como diz a minha avó. E os veneninhos de tomada são bons também, eu gosto, mas aquele de ultrassônico lá não tem comprovação científica. De um som ultrassônico lá não tem nada ainda que comprove. Pelo menos eu não encontrei nada até agora. E a raquete também não tem nenhuma comprovação científica, mas a gente bate e ela mata, né? Então acho que tá comprovado, né? Então tá tudo certo. Pois é. Sucesso de vendas. Né? E tem as velas de citronela também, que as pessoas usam, mas aquilo também vai depender muito da situação. Se você coloca uma vela dentro de uma sala enorme, você não vai conseguir repelir o mosquito. Tem que entender muito da questão de dose, né? Se é uma vela pequenininha que vai demorar muito para soltar, exalar aquela essência numa sala enorme, você não vai conseguir repelir. Agora, se você bota uma vela enorme, com muita essência também, numa sala muito pequena, você pode se intoxicar. Então você tem que... Por isso que é muito importante ter respaldo da Anvisa, ter respaldo do Inmetro. Essas questões, elas precisam ter algum respaldo de cientistas, de pesquisadores, de pessoas que testaram por A mais B que aquilo, no ambiente X, Y, Z, funcionou ou não funcionou. Porque a gente às vezes fala, né, que as agências reguladoras são muito exigentes e tal, mas é importante porque aí a gente sabe quando que aquilo funciona e quando que aquilo não funciona, né? Tá provado. Não posso ser hipócrita e falar pra vocês que eu não tomo chá, por exemplo. Eu tomo chá, né? Eu gosto de tomar um chazinho e tal. Quando eu tô com gripe eu tomo um chazinho, mas assim, eu não vou dizer que o chá vai me curar. Ele pode me dar um pouquinho mais de bem-estar, um conforto, um acalento, mas assim, a dose vai depender muito de quanta água eu vou botar, quantas plantinhas eu vou botar. Então isso, a ciência não provou que aquele chá, com a quantidade de plantinha que eu botei, vai funcionar para o que eu tô sentindo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Isso vai servir para qualquer coisa que não foi comprovado cientificamente que a gente vai testar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Isso aí, essas medidas caseiras a gente tem que ter sempre uma cautela a mais, né? Agora você comentou, né, da questão da vacina e eu queria perguntar justamente sobre isso para você, né? Que é uma questão, você já tinha falado um pouco antes que a vacina da febre amarela já está no calendário brasileiro faz tempo, né? Mas a vacina contra a dengue ainda é uma novidade, né, para a população de uma forma geral, né? Uhum. Então eu quero te perguntar a respeito da importância dessa vacina, né? E também sobre a disponibilidade dela, como é que está atualmente. Bom, a vacina que a gente tem aprovada aqui no Brasil e que está disponível no SUS é da Qdenga. Ela foi liberada em dezembro de 2023, aqui pelo Ministério foi incorporada, né? Em dezembro de 2023 pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil. E aí, o que acontece? A idade, por enquanto, é restrita a crianças e jovens, né? Mas se por um acaso as prefeituras, né, verem que os imunizantes estão chegando perto da validade, aí elas podem aumentar a idade, né, para pessoas que, né, para a idade que vai de 4 a 59 anos. Mas isso aí vai depender de prefeitura para prefeitura e dependendo da adesão, se ainda tiver com baixa adesão, porque o que aconteceu? Depois da pandemia, com um monte de fake news que estava circulando com a pandemia e tudo mais, as pessoas ficaram muito céticas, né, em relação à vacina e tal, e aí ficaram meio assim de tomar vacina contra a dengue. E aí tava com baixa adesão para tomar vacina quando saiu a vacina da dengue, não queriam vacinar as crianças. E estava liberado só para crianças. Eu, por exemplo, estava louca para tomar a minha vacina, né? Só que aí não estava liberado ainda. Aí eu acho que aqui em São Paulo, inclusive, nem liberou para maior idade, porque
Acho que acabou antes deles liberarem para mais pessoas. Porque aí o que acontece? Também tem uma quantidade muito limitada, porque a gente comprou acho que toda a quantidade de vacina que a Qdenga produziu, a gente importou. E aí por isso que é tão importante que o Butantan consiga terminar logo os estudos para fazer a produção, para que na próximo momento que vá ter alguma explosão de casos, né, a gente já esteja imunizado, né? Quando tem uma produção nacional é muito mais rápido, muito mais barato, inclusive, né? De a gente ter o imunizante em solo brasileiro e tal. Então vamos ver, tomara que a gente tenha essa produção nacional para a próxima campanha. Mas é super importante, porque tanto a da Qdenga quanto a do Butantan, elas protegem, né, contra os 4 sorotipos, a pessoa fica, né, imunizada. Imagina, a gente não vai ter essa quantidade de internações, a gente não vai ter essas pessoas com vários sintomas graves, a gente não vai ter essa quantidade de pessoas morrendo por causa de dengue. É muito importante, né? A gente vai ter também uma coisa que eu acho que vai ser bem interessante também, a gente começar a entender melhor, depois que a gente tiver bastante gente imunizada, a gente vai começar a visualizar melhor as outras arboviroses que não sejam dengue, né? Porque muitas vezes elas são confundidas ainda, né? Elas são um pouco mascaradas até, porque os sintomas são todos muito parecidos e não tem teste para todo mundo. Então acaba que se a gente vai só pela clínica, só pelos sintomas, fica tudo muito parecido. Dor no corpo, febre, vômito, diarreia. Vai para casa, se hidrata, não sei o que, vê a plaqueta, vê teste de laço, que é aquele do braço, né? Vê se tá com rache, vê se tá com aquelas pintinhas vermelhas. Mas zika, chikungunya, outras dão sintomas parecidos, né? Então, é muito complexo. Então, quando a gente tem as pessoas vacinadas contra a dengue, aí a pessoa vai mesmo assim com sintoma pro pronto-socorro ou pro postinho, seja o que for, a gente, né, os médicos inclusive vão poder pensar assim, não, peraí, mas se você já está vacinado contra a dengue, então isso daqui pode ser uma outra doença, pode ser zika, pode ser chikungunya, né? Então começa a ficar um pouco mais claro pro diagnóstico também. Isso vai ser uma outra coisa interessante. A epidemiologia vai ficar um pouco mais clara também. Então também tem essa importância. Sim, é uma ótima forma de otimizar, né, o atendimento, né? E ainda aproveitando então esse gancho, né, que você comentou de outras arboviroses e tal, e você comentou mais cedo também logo no comecinho da conversa nossa aqui, de doenças negligenciadas, né? O caso do Maiaro e Oropochi, né? Que de fato são doenças muito pouco conhecidas pela população ainda, né? Talvez mais pelo pessoal da região norte, né? Tenha mais ouve falar mais, né? Mas queria aproveitar e pedir para você comentar um pouquinho sobre esses casos, essas febres, né? Então, elas são mais concentradas, né? A gente tem uma concentração mais no norte, mas com o desmatamento, né, cada vez mais ampliado ali na região, não só desmatamento, o garimpo e tudo mais ali na região norte, é inevitável, né, que uma hora ou outra essas doenças elas escapem dali e comecem a descer, né? Então ela tá se espalhando já há alguns anos, a gente começa a ver esses casos pipocando para cá, mas ainda muito esporádico, e de novo poderia já até estar ocorrendo em algum nível nos outros anos, mas elas poderiam até estar sendo negligenciadas, ser mascaradas por outras doenças, e agora a gente começa então a ver com mais intensidade o país contabilizando aí 5 mil, agora, por exemplo, peguei os dados aqui, 5.102 casos no último dia 14, sendo que desses 5.102, 2.947 foi no Amazonas,
e 1528 foi em Rondônia. Isso ainda na região norte, né? Deixa eu ver. Aí tem outros casos. Tem casos sendo investigados na Bahia, no Acre, no Espírito Santo, Pará, Rio de Janeiro, Piauí, Roraima, Santa Catarina, ó, lá no sul, Amapá, Maranhão, Paraná também. Então, assim, tá espalhando pelo Brasil. Isso de Oropuxi, né? Eu posso colocar também para vocês depois uma lista de estudos que eu desenvolvi já sobre Oropuxi, sobre Maiaro. Até tem um que a gente fez uma previsão sobre como seria. A gente pegou os dados de St. Louis, Oropuxi e outras doenças negligenciadas, e como que eram na data que a gente fez, né? Como que estavam as doenças, o panorama naquele momento, e como que ficaria se a gente mantivesse, né, a emissão de gás de efeito estufa numa taxa, né, numa quantidade considerada baixa, né, ou normal, assim, pelo IPCC, e alta, considerada pelo IPCC também. E a gente considerou, acho que 2040 e 2100 como datas, e aí a gente fez uns mapas, e a gente viu, assim, que algumas doenças iam se espalhar pelo Brasil. Então, tipo o que foi visto há um tempo, né, que foi levantado agora com as questões das enchentes do Rio Grande do Sul. É um pouco triste a gente ver isso, assim, que o cientista sempre é ignorado, né? A gente fala as coisas e aí é passado batido, né? Aí depois acontece os negócios e fala, mas a gente não viu esse estudo, ou são alarmistas, né? Quando a gente publica o estudo, a gente é alarmista. Aí depois acontece, exatamente, aí fala, ninguém me avisou desse estudo. Então, assim, esse é um estudo que eu acho bem interessante, não porque eu sou uma das autoras, não só porque eu sou uma das autoras, né? Mas a gente faz essa predição aí, e tem tudo a ver com aquecimento global, com emissão de gás de efeito estufa, como que o aquecimento, porque a gente vê que o Brasil, ele tá aquecendo, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, há 50 anos atrás era mais frio, a temperatura média era mais fria, agora tá mais quente. Então, como que isso altera a dinâmica, como a globalização altera a dinâmica dos mosquitos nessas regiões. Então, tudo isso tem a ver com a transmissão das doenças, e o Oropuxi não é diferente. Então, a febre Oropuxi também tem sintoma muito parecido com a dengue. Então, mais uma vez, é mais um fator de complicação, de complicação no diagnóstico, né? Porque é tudo muito parecido. Então, só pelos sintomas é difícil de a gente dizer que é uma coisa ou outra. E aí, uma coisa que pega é que Oropuxi é transmitido por culicoide. Não é o principal vetor, não é o Aedes aegypti. Agora, por um outro lado, o que me preocupa ainda mais do que o Oropuxi é Maiaro. Maiaro envolve o Aedes aegypti. E Maiaro tem muita similaridade também com dengue, chikungunya, Oropuxi, e envolve a Aedes aegypti. Então, e também tem todas essas características muito parecidas aí que eu falei em relação ao Oropuxi. Então, só fica aí pra gente refletir sobre a importância de a gente olhar para essas outras doenças também. Pois é, e pela quantidade de casos que já estão confirmados e ainda sendo investigados aí que você comentou, com certeza é uma doença que não dá para ser ignorada, né? Ainda que fosse muito menos do que isso, não daria para ser ignorado, mas a quantidade de casos relatados aí mostra a importância de ter uma atenção, né, nessas doenças, né? E como você comentou que são negligenciadas por enquanto, né? Mas vamos torcer para que tenha mais pesquisas em cima disso, para a gente conseguir não apanhar tanto, né, por tanto tempo como a gente apanhou da dengue e de outras doenças aí, né? Exatamente. Só um adendo. Há 3 dias saiu na CNN, cientistas confirmam circulação de Maiaro em humanos em Roraima. Mas enfim, foi em Roraima. Mas tá... Eu suspeito, assim, que tem muita circulação silenciosa, sabe?
Maiaro, St. Louis, febre do Nilo Ocidental, Rocio. Tem muita arbovirose, muita coisa circulando que a gente nem sabe, tá? Nem sabe, porque a gente não tem tempo, não tem recurso, não tá tendo condições, não tem gente suficiente para estudar, não tem financiamento, é muita coisa, assim, sabe? É muito louco, tem muita coisa ainda para estudar sobre a arbovirose, tem coisa que a gente ainda nem sabe, porque não estudou ainda mesmo, sabe? A gente ainda não descobriu e a gente precisa estar preparado e, assim, os governantes, eles precisam ouvir mais os cientistas, sabe? Assim, ouvir não porque a gente é dono da razão, mas uma coisa de camaradagem, assim, de trocar ideia, sabe? De a gente ser parte de consultoria mesmo, assim, de pedir uma opinião, sabe, científica. Eu acho que seria tão diferente, seria tão interessante que as políticas públicas fossem baseadas em evidência, seria tão incrível, assim. Acho que muita coisa seria diferente, muita coisa. Certamente, né? Eu ouvi quem está debruçado em cima daquilo, né? Se desdobrando para entender mais sobre esses assuntos, com certeza seria um outro patamar, eu acho, né? Teria outra realidade pra gente aqui, né? Bom, Flávia, a gente chegou ao fim, então, aqui dos nossos tópicos, né? Eu vou te deixar à vontade se você quiser comentar mais alguma coisa, ou se você quiser divulgar algum estudo. A gente pode também deixar, claro, na descrição do episódio, algum link aí para o pessoal acessar depois. Mas antes de encerrar, te deixo à vontade. Eu deixo os links aí de alguns estudos que a gente desenvolveu. Vou deixar o Instagram também que a gente tem, o Entomologia e o Conhecendo os Mosquitos. Vou deixar os 2 livros que a gente tem, que são de acesso aberto, gratuito, que é o Fantástico Mundo dos Mosquitos e o Viver... esqueci o nome do livro. Viver no Futuro Ainda Tem Clima para Isso, que a gente fala sobre aquecimento global, sobre mudanças climáticas, a vida dos artrópodes e como que isso vai afetar na nossa vida, né, como seres humanos. E vamos ver se a gente muda, né, essa realidade, ver se a nova geração aí vem com um pouquinho mais de consciência, para ver se a gente... eu tenho a tendência de ser um pouco catastrófica, mas assim, que eu já decidi, assim, né, tenho essa ideia de não querer ter filho, porque não sei se vai ter planeta para criança, mas eu tenho também por outro lado, tenho a esperança que essa nova geração talvez consiga recuperar o que tem ainda de planeta, né, assim. Então, que dê ainda pra galera viver um pouco mais aí no planeta. Então, espero que a gente consiga viver com saúde aí enquanto a gente estiver por aqui. Então, agradecer, muito obrigada pela oportunidade. Espero que tenha ficado claro o quanto é importante a gente estudar os mosquitos, mesmo que seja fora da época de temporada, né? Que eles estão por aí, eles não vão embora, né? Eles ficam por aí. E qualquer coisa, se precisar de mim, estamos por aí. Perfeito. Eu também te agradeço muitíssimo, né? Pessoalmente e em nome da Biologismo. Eu achei que foi uma conversa sensacional, super importante, muito esclarecedora, muito didática. Gostei muito desse papo com você. E fiquei muito feliz de você ter topado bater esse papo aqui comigo, com a gente, né? E é isso, Flávio, eu te deixo também à vontade, deixo as portas da Biologismo abertas para você, qualquer parceria que você quiser desenvolver mais para frente, ajudar uma divulgação, pode contar sempre com a gente. Perfeito, querido, muito obrigada, um abraço, até mais. Um abraço, brigadão. Então, a gente fica por aqui, pessoal, muito obrigado a você que sobreviveu até aqui. Novos episódios do podcast Biologismo estão disponíveis nas principais plataformas de streaming a cada 2 quartas-feiras,
às 10 horas da manhã. E deixa aí o seu feedback sobre o que você achou desse episódio, sugestões, críticas, elogios. Pode mandar para a gente no nosso e-mail biologismo@gmail.com ou através da plataforma que você estiver ouvindo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz, com comentários da nossa convidada Flávia Virgínia. O roteiro foi desenvolvido por Susan Cunha e Flávio Diniz, e a edição e a arte por Flávio Diniz. O logotipo do podcast Biologismo foi desenvolvido pelo Giovanni Barbosa, que também é apresentador do podcast Febroso.